Vamos lá. Começa. Não quero começar a anotar, não. O negócio que comece a anotar. Parar transcrição. Tá. Então, bora lá. Hoje a gente vai, então, a fazer a sessão 10. E aí, uma coisa interessante é que ela foi no mesmo dia que a sessão 9. Não é no dia seguinte. Foi no mesmo dia. Então, eles fizeram 2 sessões no mesmo dia. Lembra que antes ele tinha questionado isso, se poderia fazer? Aí a Consciência Rá falou que se o instrumento tivesse bom, que podia. Então, aqui é a primeira vez que eles estão fazendo no mesmo dia. Aí começa, né, faz a abertura, e aí o questionador volta na questão de Maldek, da questão das transferências das almas, né? A gente, na última sessão, falou bastante de Marte, e aí ele volta aqui na questão de Maldek, ele queria entender melhor. Então ele pergunta lá, eu acho que esclareceria as coisas para a gente se voltássemos ao tempo para antes da transferência das almas de Maldek. Ver como a lei do Uno operava com relação a essa transferência e por que ela foi necessária. Então, o que aconteceu a Maldek, ou às pessoas de Maldek, que fez com que elas perdessem seu planeta? Há quanto tempo isso ocorreu? E aí a Consciência Rá vai trazer esse histórico para ele. Vai falar que lá, as pessoas de Maldek tinham uma civilização de alguma forma similar àquele complexo social conhecido por nós como Atlântida, no sentido de que ela ganhou muita informação tecnológica também e a usou sem cuidado pela preservação de sua esfera. Né? Então, é aquilo. A faca, ela pode servir para matar ou para cortar o queijo e o pão. Né? Seguindo, em sua grande maioria, o complexo de pensamentos, ideias e ações que você pode associar com sua assim chamada polaridade negativa, ou de serviço a si. Então, aqui ele traz um esclarecimento para a gente, que o que a gente fala que é negativo, na verdade, é o viés de serviço a si. Né? Então, não quer dizer que é mal, que é bom, é o viés de serviço a si. E que, então, o povo de Maldek, usou o conhecimento que eles receberam de tecnologia para o serviço a si. Se enviesaram para isso. Isso foi, entretanto, em sua maior parte, escondido em uma estrutura de crença, pensamento sincera, que parecia, para a percepção dos complexos mente e corpo daquela esfera, ser positiva e orientada a servir outrem. Então, vejam, isso aqui eu acho que tem muita relação, assim, dá para a gente trazer para o nosso comparativo. Né? Então, muitas coisas, só da gente ter a premissa da competitividade e achar que a gente está trabalhando no serviço a outrem, já é algo a ser refletido aqui. Porque o princípio da competitividade é o quê? Para eu ganhar, o outro precisa perder. Os recursos são escassos. Não tem para todo mundo. Esse é o paradigma da competitividade. Isso que faz parte do que é a competitividade. Então, veja como o pensamento de escassez, né, o pensamento dessa dicotomia perde-ganha, faz com que a gente crie uma ilusão de que estamos no serviço a outrem, mas a gente, às vezes, está enviesado para o serviço a si. Então, é a mesma coisa que eles vivenciaram. Né? Enviesado é o quê? Tá virado, a gente assim, tem o caminho, tem para lá e tem para cá. Eu enviesei para cá, ou seja, eu virei para cá. Então, muito interessante isso que ele traz, né? A percepção, a estrutura de crença, pensamento deles, sincera, que parecia, eles achavam que estava fazendo serviço a outra. E como é que é a nossa estrutura de crença, pensamento? Entende? Bom, a devastação que quebrou sua biosfera e causou sua desintegração resultou do que vocês chamam guerra. Engraçado, né? Parece que a gente conhece essa história. No caso, conhecemos, você falando assim, repetindo. Né? Eu cheguei a escutar de alguém sobre Maldek
que eles queriam a energia, sugar a energia de pirâmides em outros planetas, né? Para eles, então sugaram tanta energia das pirâmides que estavam em Marte, que estavam na Lua, que estavam na Terra, sugaram tanto para lá que explodiu a Maldek. Eu escutei isso, não sei se é verdadeiro. Eles vão falar aqui de alguma coisa de energia. Eu não lembro se é em relação a Maldek, porque eles vão falar também dos povos de Atlântida e Lemúria. Então vamos acompanhar aqui, porque eu não lembro se foi em relação a Maldek ou se foi Atlântida ou Lemúria. Mas, enfim, o que eles trouxeram, por enquanto, é que eles tinham conhecimento tecnológico, tinham acesso à tecnologia e usaram isso para acabar com a própria atmosfera. Aí não suportou, né? Então, aqui, a intensificação foi ao limite da tecnologia que este complexo social tinha à sua disposição no espaço-tempo presente de então. Este tempo foi aproximadamente 705 mil dos nossos anos. Os ciclos começaram bem mais cedo naquela esfera. Começaram bem mais cedo, né? Devido à sua habilidade relativa de suportar formas de vida de primeira dimensão em um ponto prévio do contínuo espaço-tempo de seu sistema solar. Então, o que é isso? Ele está falando desse ciclo, né, que a Terra está passando agora, de 75 mil anos, lá foi mais rápido, porque tinha essa capacidade de suportar ali essa forma de movimento, de ciclo. E aí, voltada à questão das formas de vida de primeira dimensão, em um ponto prévio do contínuo espaço-tempo do seu sistema solar. Estas entidades ficaram tão traumatizadas por este evento que elas permaneceram no que poderíamos chamar de nó de complexo social, ou embaraço de medo. Algum de seu tempo passou. Ninguém podia alcançá-los, nenhum ser podia ajudá-los. Então, o que aconteceu? Teve essa guerra, né, essa vivência lá traumática, e aí houve os seres de primeira dimensão que permaneceram, porque há também uma redução assim, né, do ser. Eles ficaram emaranhados em um nó de complexo social, em um medo, né? O que é isso? É uma crença coletiva sustentada ali do medo, de trauma do que aconteceu. E aí ninguém conseguia ajudar, porque era uma questão da consciência. Eles precisavam mudar essa crença limitante, entendeu? O ponto é esse. Só que assim, ninguém estava conseguindo ajudar, mas o que aconteceu? Não pararam de tentar. Então, há aproximadamente 600 mil dos nossos anos, os então membros existentes da Confederação foram capazes de implementar um complexo de memória social e desatar o nó de medo. Então, vejam, o movimento tinha que ser alterar a crença limitante, né? Alterar a crença que estava mantendo e sustentando aquele medo, aquele trauma, aquele nó. Aí a Confederação conseguiu inserir uma nova informação que passou a fazer sentido para o grupo, e aí aquilo começou a se diluir. As entidades foram, então, capazes de relembrar que eram conscientes. Então, veja, como se os seres estavam lá, né? E aí a guerra foi tão traumatizante que eles... Eu vou dizer essa palavra aqui, porque é o que me vem aqui de recurso que a gente tem, né? Mas se reduziram à primeira dimensão. Não, foi tão traumático que eles esqueceram que eram conscientes, eles estavam automatizados. E aí, depois desatar esse nó, eles começaram a retomar a consciência. Este despertar os trouxe ao que você poderia chamar de planos astrais baixos, onde eles puderam ser nutridos até que cada complexo mente, corpo e espírito foi finalmente capaz de ser curado deste trauma, ao ponto que cada entidade foi capaz de examinar as distorções experimentadas no prévio complexo de vida e ilusão. Então foi curando, foi tratando, a coisa foi
se ajustando vibracionalmente, energeticamente. Então, após essa experiência de aprendizado e ensino, a decisão do grupo foi colocar sobre si mesmo um tipo do que você poderia chamar de alívio kármico. Para este propósito, eles vieram a encarnar dentro de sua esfera planetária no que não eram formas humanas aceitáveis. Isto, então, eles têm experimentado até que as distorções de destruição sejam substituídas por distorções na direção do desejo por uma visão menos distorcida do serviço a outrem. Já que esta foi a decisão consciente da maioria daqueles seres da experiência de Maldek, a transição para este planeta começou há aproximadamente 500 mil de seus anos. E o tipo de complexo de corpo disponível naquele tempo foi usado. Então, vejam, eu acho que tem informações importantes no seguinte sentido. Foi uma decisão do grupo. Não foi uma punição que veio de cima, entendeu? Foi uma decisão do grupo. O grupo decidiu se punir, vou colocar entre aspas, né? O grupo decidiu criar esse alívio kármico, que para eles é o que fazia sentido para, enfim, é a crença deles para eles se limparem daquilo tudo. E aí foi o que eles fizeram. E aí eles vieram para o nosso planeta nessa perspectiva. Né? Só que ainda eles não estavam em formatos humanoides aceitáveis para a gente. Humanos aceitáveis, né? Não humanoides. Humanos aceitáveis. Aí o questionador pergunta, então, o complexo de corpo disponível naquele tempo é o qual nós nos referimos como o tipo primata? O Ihá responde, isso está correto. Tá? Então, esse era o complexo disponível, né, de corpo disponível, para que aquelas consciências viessem vivenciar o que eles coletivamente decidiram vivenciar. A tal das lições kármicas. Aí o questionador continua. E alguma dessas entidades de Maldek foram transformadas já? Elas ainda estão em segunda densidade ou estão formando algum planeta de terceira densidade agora? Tá. A consciência dessas entidades sempre foi de terceira densidade. O mecanismo de alívio foi projetado através da colocação destas consciências em complexos químicos físicos de segunda dimensão, que não são capazes de serem manualmente hábeis ou manipuladores do ambiente, ao ponto necessário para os trabalhos apropriados das distorções do complexo da mente de terceira densidade. Então, o que eles estão falando aqui? Fica um pouco complicada essa frase aí, mas o que eu compreendo daqui? A consciência deles sempre foi de terceira densidade. Eles tinham acesso a altíssima tecnologia. Quando aconteceu todo o processo da destruição, eles bloquearam a consciência deles nesse nó de complexo social do medo e reduziram a sua manifestação à primeira densidade. A sua manifestação. Porque a gente lembra que tem duas perspectivas. Por exemplo, o Jesus tinha uma consciência de uma densidade muito mais elevada do que essa manifestação física de terceira. Entenderam? Então, ele pode se manifestar nessa terceira dimensão aqui que a gente está, mas a consciência dele, sei lá, está na 20ª, e aí ele pode se manifestar numa 7ª dimensão física, e a consciência está na 20ª. Então, ele está falando aqui. Eles eram de terceira densidade consciencial e estavam manifestados em primeira dimensão. Porque eles mesmos tinham feito esse bloqueio mental. Né? Então, é isso que eu compreendi aqui da fala. E aí a consciência rata trazendo aqui que eles sempre foram de terceira densidade. Então, o ponto deles não era o avanço consciencial para a terceira densidade, era a vivência manifestatória física.
Aí o questionador, bem, alguma dessas entidades já seguiu adiante, teve uma, digamos, graduação ao final do ciclo de 75 anos, ou saiu do corpo de segunda densidade para corpos de terceira densidade? E aí, Ra responde, eu sou Ra. Muitas dessas entidades foram capazes de remover a acumulação do que vocês chamam de karma, sendo então capazes de aceitar o ciclo de terceira densidade em um corpo de terceira densidade. A maioria destes seres, ao obter sucesso, encarnou em algum outro lugar da criação para o ciclo de sucesso em terceira densidade. Quando este planeta alcançou a terceira densidade, algumas poucas dessas entidades foram capazes de se juntar à vibração dessa esfera na forma de terceira densidade. Ainda restam alguns que ainda não aliviaram, através da coordenação de distorção de mente, corpo e espírito, as ações prévias tomadas por eles. Portanto, eles permanecem. Então, o que ele está falando? Está variado, né? O pessoal, teve gente, sim, que já conseguiu se manifestar em terceira densidade, inclusive aí foi para outro planeta de terceira densidade. Teve gente que, quando a Terra acessou, né, a terceira densidade, conseguiu ficar aqui na Terra dessa forma, e tem gente que... eu estou falando gente, mas são seres, né? Tem seres que ainda estão na segunda densidade, ainda não passaram para a terceira. Então, é bem variado. E aí o questionador pergunta, né, se o pé grande seriam estes seres. E aí a consciência Ra responde que estes seres de Maldek, então, segunda densidade, enfim, seriam um dos tipos de pé grande, que a gente viu na última sessão. Aí o questionador continua. Então, nossa raça atual é formada por uns poucos que vieram originalmente de Maldek e um número maior que veio de Marte. Existem entidades aqui que vieram de outros lugares? Eu sou Ra. Existem entidades experimentando o seu contínuo tempo e espaço que vieram de muitos, muitos lugares, como você os chamaria da criação. Pois quando existe uma mudança de ciclo, olha que interessante isso, pois quando existe uma mudança de ciclo, aqueles que devem repetir, então, encontram uma esfera planetária apropriada para esta repetição. É, de certa forma, incomum para um complexo mente-corpo espírito. Pois veja, você está experimentando a ocorrência tridimensional com um número muito grande daqueles que devem repetir o ciclo. A orientação, então, tem sido difícil de se unificar, mesmo com o auxílio de muitos de seus professores aprendizes. O que eles estão falando aqui, gente? O planeta, vamos imaginar, né? Tem vários seres vivenciando várias coisas em vários planetas. Aí vem o alerta. Planeta Terra vai iniciar a mudança de ciclo. Quem quer ir para lá, então, para acelerar o seu processo ascensional? Porque precisa ainda vivenciar essa mudança de ciclo. Então vamos embora. E aí que eles estão falando aqui, a maioria das pessoas, que é o que a gente tem vivenciado, que são as pessoas que não estão despertas ainda, ou que, né? Então, a maioria das pessoas, elas estão nesse processo, vieram para vivenciar o ciclo. Vieram para, aqui, ó, repetir, né? Repetir esse ciclo, ou então passar por ele. Só que, o que está acontecendo? Está havendo um desafio em unificar a consciência coletiva para a mudança de ciclo. Ou seja, todos os seres que estão aqui na Terra, se quisessem, poderiam fazer a mudança de ciclo junto com o planeta. E vieram para isso. Para se movimentarem para a quarta, quinta dimensão, né? Densidade, no caso, quinta densidade até sexta, junto com o planeta. Por quê? Porque o planeta é um ser muito grande. Então, o campo de força do planeta, ele é muito influente.
Só que a consciência Rá está falando aqui, mesmo com muitos de professores aprendizes, quem que são esses professores aprendizes? Somos nós, que já estamos, né, mais despertos, que estamos aqui passando essas informações. Mesmo com muita gente já acessando as informações, tendo tudo isso, ainda está desafiador alinhar, a unificar essa compreensão. É isso que eles estão colocando aqui. Então, assim, tem gente de todos os lugares aqui, porque o planeta está em ciclo, e isso é uma oportunidade, é comum isso acontecer, não só na Terra, mas em outros planetas. Só que está sendo desafiador fazer esse movimento de unificação. Aí o questionador, ele não aprofunda isso, né? Ele passa para outro. Quando Maldek foi destruído, todas as pessoas de Maldek tinham o problema, ou algumas eram desenvolvidas o suficiente para serem transferidas para outros planetas. Eu sou Ra. Na ocorrência de uma dissolução planetária, nenhuma escapou, pois esta é uma ação que gera consequências para o complexo social do próprio complexo planetário. Ninguém escapou ao nó ou embaraço. Então, não, né? Respondendo a pergunta dele. Existe algum perigo disso acontecer com a Terra atualmente? Olha, gente, a pergunta. Está atual ou não está? Aí, mostrando para a gente que o espaço-tempo não está existindo. O negócio foi feito lá em 81, estamos aqui em 2025 e a pergunta está mais do que atual, né? Aí, Ra responde. Eu sou Ra, nós sentimos que esta avaliação do chamado futuro de seus complexos mente, corpo, espírito planetário seja menos que inofensivo. Nós sentimos. Nós diremos apenas que as condições de mente existem para tal desenvolvimento de tecnologia e tal implementação. Porque ele está falando assim, vocês têm o mesmo potencial, a mesma condição de mente, de acessar tecnologias, né, elevadíssimas e implementar. É da distorção de nossa visão e entendimento que os complexos da mente e do espírito daqueles de suas pessoas precisam de orientação, em vez de brinquedos que precisam ser desmontados. Então, olha o que eles estão falando. Eles estão falando o seguinte, olha, vocês têm a capacidade tecnológica, igual o Maldek teve, de acessar coisas incríveis. E o que a gente entende é que, para vocês não repetirem o que Maldek fez, o que vocês precisam é de entendimento, é de orientação, é de informação, é de conhecimento. Não é de ficar, por exemplo, desmontando máquina, ou, né, desmontando os seres humanos, né, não é isso que vai fazer com que vocês passem pelo ciclo de uma forma diferente. É o conhecimento, é o entendimento. Então, as pessoas estão precisando de orientação. E aí, isso bateu muito assim, né? Foi muito forte para mim, por conta desse movimento que eu estou fazendo. Assim, são poucas pessoas, às vezes, que eu atinjo, mas cada pessoa, igual, por exemplo, a Rosana já comentou aqui, que ela vem, ela estuda isso aqui, depois ela comenta com a filha, né, com o genro. Então, a coisa vai se espalhando. Isso é orientação, né? É um desdobramento. Então, estamos aqui nesse processo ensino-aprendizagem o tempo todo. Estamos despertos e queremos contribuir com esse movimento. Então, continuando. Pois não são todas as coisas que existem... pois não são todas as coisas que existem parte do Criador? Portanto, escolher livremente é sua honra dever. Então, o que eles estão falando? Ele perguntou, tem perigo de acontecer isso aqui na Terra? Aí, o que eles responderam? Pelo que a gente está vendo, é o seguinte, vocês têm capacidade tecnológica. Agora, quem vai escolher como usar essa capacidade tecnológica são vocês também. Vocês têm livre honra e dever com o que vocês estão realizando. O que nós vemos é que
vocês podem evitar o que aconteceu com o Maldek por meio de orientação, do conhecimento da orientação, e não por meio da ciência bruta em si, né? Da ciência racional pura, mas por meio do entendimento de tudo isso. Aí o questionador avança. Quando uma graduação ocorre e uma entidade ou entidades seguem ao fim de um ciclo, de um planeta para o outro, por quais meios elas seguem de um planeta para o outro? Eu sou Rá. No esquema do Criador, o primeiro passo da mente, corpo, espírito, totalidade, estado de ser, é colocar seu complexo de distorção mente, corpo, espírito no devido lugar de amor e luz. Isto é feito para garantir a cura apropriada do complexo e eventual sintonia com o complexo totalidade / estado do ser. O que é isso? O que está falando? Primeira coisa é o seguinte, você vai estar onde você está alinhado vibracionalmente. Essa é a primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. O criador, né? No esquema do criador, o primeiro critério é esse. Então, você está alinhado com o quê? Terceira, quinta, sexta? Primeira coisa é isso. Depois que isso foi concluído, a experiência do ciclo é dissolvida e filtrada até que apenas a destilação das distorções em sua forma pura permaneça. Então, é o quê? Você vai limpando o que precisa ser limpado de crenças, daquelas limitações suas para estar naquela vibração, para você conseguir depois, num movimento de ciclo, avançar, continuar. Neste momento, a mente, corpo, espírito, totalidade, estado do ser colhida, avalia a necessidade de densidade de seu estado do ser e escolhe. Quem que escolhe, gente? O próprio ser. Neste momento, a mente, corpo, espírito, totalidade, estado do ser colhida, avalia, ela mesma avalia a necessidade de densidade de seu estado de ser e ela mesma escolhe o novo ambiente mais apropriado para uma repetição do ciclo ou para mover-se adiante para o próximo ciclo. Esta é a forma da colheita, guardada e cuidada por muitos. Ele já explicou isso numa outra aula que a gente teve, né? Então, por isso que todo mundo, antes de eu continuar aqui, por isso que a gente fala assim, porque não vai ter, não é ninguém que vai vir te salvar. É a sua consciência que vai escolher, que vai definir, né? É por isso que eu fico falando, você quer vibrar onde? Você quer frequenciar onde? Os guardiões desse processo, eles estão ali para garantir que, bom, se você vibra em terceira, né, e você está nesse processo, que você vá para a terceira, que você está na quarta, você vai para a quarta, você está na quinta, entende? Mesmo que inconscientemente, acaba que nós estamos escolhendo. Então, o movimento do despertar, ele vem muito, e se for consciente? Eu posso escolher conscientemente. Isso é um direito, né, do meu complexo mente, corpo, espírito, estado do ser, totalidade, darará. Outra coisa que eu queria complementar aqui, quando eles falam ali que muitos seres vêm para completar o ciclo aqui, né? É importante também falar que muitos vêm para isso, mas não são todos que estão aqui que são para isso. Muitos, por exemplo, como eu, vieram voluntariamente, no sentido do trabalho que gostaria de fazer. Entendeu? Então, mas assim, comparativamente, a maioria é para passar por esse processo do ciclo. Tanto é que a gente está aqui, né? Nesse movimento de despertar. Não estamos aqui à toa. A gente não está aqui à toa. E não tem várias pessoas que vieram voluntariamente para isso. O questionador, então, quando uma entidade é movida de um planeta... Não, isso aqui já respondeu, né?
Ah, não. Quando uma entidade é movida de um planeta para outro, ela é movida em pensamento ou em um veículo? Eu sou Ra. A mente, corpo, espírito, totalidade, estado do ser é una com o Criador. Falamos isso hoje no Pílulas, do Uno. Né? Então, a gente é una com o Criador. A gente é uma manifestação do Criador. Não existe distorção tempo-espaço. Então, não existe espaço, não existe localidade. Portanto, é uma questão de pensar no local apropriado na coleção infinita de espaços-tempo. Eu penso, eu vou. Simples assim. Eu penso, eu cocrio. Mas esse simples assim eu penso e vou para o local, dado que eu estou com o canal limpo. Lembra todo aquele processo de iniciação que eles falaram? Então, se eu tenho a mente poluída ou a mente muito barulhenta, eu não vou. Vai haver um desvio ali do fluxo de elétrons para o colapso da função de onda. Eu tenho que estar com o canal limpo, alinhado, para eu, pensei, criei, pensei, criei, pensei, fui, voltei. Então, aí vamos ver, cada vez mais vendo como é mais simples do que a gente imagina. Questionador. Enquanto uma entidade está encarnada nessa terceira densidade, neste tempo, ela pode tanto aprender sem saber conscientemente o que está fazendo, ou ela pode aprender depois que se torna consciente de que está aprendendo os caminhos da lei do Uno. Da segunda forma, ou seja, de forma consciente, é possível a entidade acelerar imensamente seu crescimento? Isto não está correto? E aí o Ra responde: isso está correto. Ou seja, quando a gente está passando pelo processo de forma consciente, nós estamos acelerando imensamente o crescimento. É isso que ele está falando aqui. Né? É o que eu acabei de falar lá atrás. A gente está escolhendo mesmo inconscientemente. O movimento do despertar é você escolher conscientemente. E aí aqui ele está falando, a consciência Ra está afirmando que conscientemente você realmente acelera esse processo. Até porque o que acontece? Quando você está consciente, você, o comando vem internamente. Você, né, o que vem externo já filtra, você tem mais rapidez, é um comando que vem do seu campo para o seu próprio campo manifestar. Então é mais rápido quando a gente tem a consciência do processo, a consciência do que está fazendo, a consciência do que está acontecendo. E aí, é claro que se a gente tem a consciência, isso também nos aumenta o quê? A responsabilidade. Né? Então é aquilo. Agora você já sabe, então você é responsável. Aí muitas pessoas não querem. Por quê? É mais fácil culpar o outro. Né? É mais fácil culpar Deus. É mais fácil culpar o... Entendeu? É muito mais fácil. Óbvio. Imagina eu ser responsável. Enfim. Então, a consciência vem junto à maturidade. Aí o questionador. Então, apesar de muitas entidades não estarem cientes disso, o que elas realmente desejam é acelerar seus crescimentos e é trabalho delas descobrirem isso enquanto encarnadas. É correto que elas podem acelerar seus crescimentos muito mais enquanto encarnadas na terceira densidade do que entre encarnações nessa densidade? Eu sou Ra. Isso está correto. Nós tentaremos falar sobre este conceito. Então, o que eles estão falando? Nós estarmos efetivamente manifestados aqui, vivenciando a dinâmica coletiva, para além do processo da consciência, também é um acelerador. Também é um acelerador. E isso a gente já ouvia dizer
na literatura espírita, a gente já ouvia dizer isso, né? Que a gente aprendia muito mais estando encarnado do que estando no plano espiritual. A gente já ouvia isso. Então, isso ele está confirmando que o movimento é esse mesmo. Você avança, é um acelerador do seu processo, não apenas você está consciente do que está escolhendo, do que está fazendo, mas também você está vivenciando cotidianamente a dinâmica daquela coletividade. E aí ele vai explicar um pouco mais. A lei do Uno tem como uma de suas distorções primordiais a distorção do livre-arbítrio. Então, cada entidade é livre para aceitar, rejeitar ou ignorar os complexos mente, corpo e espírito que a cercam e ignorar a própria criação. Existem muitos na distorção de seu complexo de memória social que, neste tempo e espaço, empenham-se diariamente, como você diria, no trabalho da lei do Uno, em uma de suas distorções primordiais, ou seja, nos caminhos do amor. Então, é uma escolha, né? A primeira coisa que eles deixam claro isso é uma escolha. Cada um é livre para aceitar, rejeitar, ignorar, fazer o que quiser. Escolha. Eu sempre pergunto, se você quiser despertar, se você quiser esse caminho, a escolha é sua. Não adianta culpar ninguém, não, porque não é culpa de ninguém, a escolha é sua. Entretanto, se esta mesma entidade, tendo tendências desde as profundezas de seu complexo mente-corpo-espírito no sentido do amor-luz, aceitasse responsabilidade por cada momento da acumulação de momentos presentes, tempo e espaço disponível para ela, tal entidade poderia potencializar seu progresso. Da mesma forma que nós descrevemos a potencialização do chamado, da distorção do seu complexo social. O que eles estão querendo dizer isso aqui? Que às vezes tem gente que está trabalhando nisso diariamente, mas não sente profundamente isso ainda. Às vezes é até pessoa, sabe aquela pessoa que a gente fala, tem muita gente que está na igreja, está não sei o quê, mas está fazendo a caridade ali, mas vira a cara, né, não olha nem para o vizinho para dar bom dia. Então, o que eles estão falando é que tem muita gente que está nesse movimento e que se realmente o que estivesse fazendo para fora fizesse para dentro de si, o progresso seria muito maior também. E aí ele fala da questão, né, da exponencialidade disso, para potencializar o progresso, da mesma forma que ele falou da potencialização do chamado. Não sei se vocês lembram, teve uma sessão que teve aquela conta que a gente não conseguiu fazer a conta de jeito nenhum. De jeito nenhum a gente conseguiu fazer a conta funcionar ali, que era a conta de quanto, né, uma pessoa chamava, quanto que se representava. Ele está comparando, falando que quanto mais você realmente vai na sua profundeza com essa questão do amor e luz, mais você potencializa o seu processo. Assim como se potencializa o chamado, daquele exemplo que eles deram. Aí o questionador. Você poderia declarar de uma forma ligeiramente diferente como se potencializa este chamado? Eu sou Rá. Nós entendemos que você agora fala sobre nossa informação anterior. O chamado começa com 1. Este chamado é igual ao infinito e não é, como você diria, contado. É a base. O segundo chamado é acrescido ao primeiro, né? O terceiro chamado potencializa ou dobra o segundo, e por assim adiante. Cada chamado adicional dobrando ou potencializando todos os chamados precedentes. Então, o chamado de muitas de suas pessoas é muito, muito potencializado, esmagadoramente ouvido, até os limites infinitos da una criação. Quanto mais alinhado com o que efetivamente você estiver fazendo para fora, você também estiver dentro, mais potente é o seu movimento, tanto de chamado, quanto de caminhar, quanto de cocriação, percebe? É isso que eles estão falando. Então, se você é uma pessoa,
que faz a caridade, mas não olha nem para o vizinho para dar bom dia, você está aqui no A. Se você é uma pessoa que faz a caridade, porque aquilo te faz bem, e dá bom dia para todo mundo, e você é um B. E aí esse seu movimento é mais potente para o seu processo, quando você realmente está alinhado a essa energia do amor-luz. É isso que ele está falando, e isso é um alinhamento de forma exponencial. Aí o questionador continua. Para o desenvolvimento geral do leitor deste livro, você poderia declarar algumas das práticas ou exercícios a se realizar a fim de produzir uma aceleração na direção da lei do Uno? Eu sou Rá. E aí aqui é que eu falei no áudio para vocês, eles começam a dar o exercício. São 4 exercícios aqui, se não me engano. O primeiro exercício 1, né? Então, anotando no caderninho. Este é o mais centrado e útil em seu complexo ilusório. O momento contém amor. Esta é a lição / objetivo desta ilusão ou densidade. Então, essa é a lição da nossa densidade, esse é o objetivo da nossa densidade. O momento contém amor. Porque o momento contém amor, e isso ser a lição para a gente, nos direciona mais ao serviço a outrem, percebe? O exercício consiste em procurar conscientemente este amor em distorções de percepção e compreensão, que é o processo de despertar. É eu olhar para a pessoa que eu mais discordo, ou que eu mais alimente emoções de contrariedade, e entender que aquilo faz sentido para ela, que aquilo é verdade para ela, que ela é uma manifestação do todo, assim como eu sou, e ela é completamente oposta a mim, e isso é maravilhoso, isso é lindo, no sentido, né, da manifestação do todo. Essa compreensão de que tudo é uma manifestação do todo e que tudo contribui para a experiência do todo, é a gente ver amor em tudo. Esse é o primeiro exercício. A primeira tentativa é a base. Sobre essa escolha se baseia o restante da experiência de vida da entidade. A segunda busca por amor, dentro do momento, inicia a adição. A terceira busca potencializa a segunda, a quarta potencializa ou dobra a terceira e assim vai. Assim como os tipos anteriores de potencialização, ocorrerá alguma perda de potência devido às falhas internas da busca na distorção da falta de sinceridade. O que eles estão falando aqui, gente? O primeiro alinhamento, que é a base, é você sentir amor por você. Você sentir amor pela criação, por você, por isso tudo. E aí que eles estão falando? Que a potencialização disso pode falhar por conta da minha falta de sinceridade comigo mesmo. No que eu preciso melhorar, no que eu preciso olhar, o que faz sentido para mim, e aí então eu viver o que faz sentido para mim, que é o que mais tem. As pessoas, a maior parte das pessoas, não vivem o que faz sentido de verdade para elas. E aí você cria essa grande dissonância cognitiva. Então, entretanto, a declaração consciente de si para si, veja isso, a declaração consciente de si para si, que é o exercício do despertar. Então, peraí, deixa eu ver, o que faz sentido aqui para mim, lá no fundo mesmo? Eu tenho uma crença que me limita em relação a isso. Eu quero manter essa crença? Por que eu tenho tão forte isso em mim? Porque você ser sincero com você mesmo para ir trabalhando tudo isso. Então, entretanto, a declaração consciente de si para si, do desejo de buscar o amor, é tão centradamente um ato de vontade que, como antes, a perda de potência, devido a esta fricção, é irrelevante. Aí eles estão trazendo, né? Quando você faz esse movimento de si para si, tem uma fricção ali,
Mas quando tem esse ato de vontade real, aí a perda de potência ela é menor do que quando você está vivendo realmente a dissonância grande aí de você com você mesmo. Então, esse é o primeiro exercício. Exercício 2. O universo é um ser. Quando um complexo mente, corpo, espírito vê outro complexo mente, corpo, espírito, ele vê o Criador. Posso pegar da minha água? Este é o exercício útil. Passou, meu amor, pode ser. Mas eu não consigo abrir sozinho. Ah, mamãe, pode trazer aqui. Este é um exercício útil. Entender o quê? Que tudo é o Criador aqui no nosso universo. Eu estou falando, o universo é um ser. Quando ele fala o universo é um ser, o universo é uma manifestação do Criador. O universo não é o Criador. É uma manifestação do Criador. O Kai Bailan deixa isso claro para a gente. Né? O todo manifesta o universo. Então, quando a gente vê qualquer coisa dentro deste universo, a gente está vendo o Criador. E ele fala, esse é um exercício útil. A gente está vendo o Criador e a gente ainda emana o quê? Vibração de amor. Então, se eu estou vendo o Criador nesse óculos, eu emano gratidão, eu emano esse amor, né? Que as pessoas falam, gratidão por tudo. Gratidão por tudo, por que é gratidão por tudo? Porque isso daqui é feito da mesma essência que eu, vem do mesmo Criador que eu. Eu respeito, eu amo essa manifestação. Porque ela está manifestada aqui, então ela é importante para isso aqui, de alguma forma. Exercício 3. Encare um espelho. Veja o Criador. Aqui já está falando o quê? Para a gente lembrar que todos nós somos criadores também. Então, olhe no espelho. Você é capaz, você pode, você cria, você faz. Você tem o poder. Jesus falou isso. Vós sois deuses. Deuses por quê? Porque era a referência da época para quem é Deus? Quem que são os deuses? São aqueles capazes de fazer qualquer coisa. Então, a referência era essa. Aqui eles estão falando o quê? Veja o Criador em você. Exercício 4. Encare a criação que cerca o complexo mente, corpo e espírito de cada entidade. Veja o Criador. Então, além de você ver o Criador em você, veja o Criador nos outros seres manifestados. Entende? A fundação ou pré-requisito destes exercícios é uma predileção no sentido do que pode ser chamado de meditação, contemplação ou prece. Com esta atitude, estes exercícios podem ser processados. Então, por exemplo, o processo. A lua hoje está maravilhosa. Eu contemplar essa lua. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo a lua. Eu olhar para a lua e me encher de amor. Eu olhar e falar, mas que coisa maravilhosa, mas que manifestação fantástica. E eu me senti preenchida. Isso é contemplação. A contemplação, ela é uma forma de meditação. A prece é uma forma de meditação. Então, ele está trazendo aqui vários termos para falar o que a gente deve fazer. Né? O ponto é, esteja ali presente, percebendo o Criador em tudo. Com essa atitude, esse exercício pode ser processado. Sem ela, os dados não são absorvidos pelas raízes da árvore da mente. Então, habilitando e enobrecendo o corpo e tocando o espírito. O que eles estão falando? Se você é o que o povo da cocriação fala, você tem que sentir que você tem, que você já é, que você... O que eles estão falando aqui?
Essas raízes da árvore da mente é o quê? É o mindset, é o que faz sentido de verdade para você, e aí é o que ativa o seu comportamento, é o que ativa o seu pensamento em relação à coisa. Se você não vivencia aquilo na profundidade, não muda efetivamente o seu mindset, você está ali só olhando a lua, é bonito, tá bonita a lua. Isso não vai gerar esse movimento em você. Precisa ser realmente contemplativo, um mergulho no momento. É como se fosse isso, né? Um mergulho profundo no momento. Questionador. Eu estava pensando sobre o advento da civilização chamada Atlântida e Lemúria, ou seja, mudou o assunto, outra coisa, né? Nada assim. Com certeza, assim, nada a ver, mas estava falando do negócio de praticar a lei do mundo, de repente vou falar de Atlântida e Lemúria. A forma que essas civilizações ocorreram e de onde elas vieram, inaudível, civilizações? Aí Ra responde. Eu sou Ra. Esta será a última pergunta deste trabalho. As civilizações da Atlântida e Lemúria não eram uma, mas duas. Olhemos primeiro para as entidades Mu. E aí eu coloquei aqui que tem uma informação, por quê? O que acontece, né? Eu fui olhar para essa questão das entidades Mu, e aí as informações que tem falam que tanto Atlântida quanto Lemúria eram conhecidos como o povo de Mu. Tem gente que fala que é de Atlântida, mas pela estrutura do que Ra trouxe aqui, as entidades Mu seriam de Lemúria, porque depois eles vão falar as entidades de Atlântida, né? E como eles colocaram aqui? Olhemos primeiro para as entidades de Mu. Então, eles estão separando, porque eles falaram que elas são diferentes, tá? Então, pela minha interpretação aqui, as entidades Mu são de Lemúria, ok? Elas eram seres de uma natureza, de certa forma, primitiva, mas que tinham distorções espirituais muito avançadas. A civilização foi parte deste ciclo, experimentando mais cedo no ciclo, há aproximadamente 53 mil de seus anos. Era um lugar útil e inofensivo, que foi lavado para dentro do oceano durante um reajustamento das placas tectônicas de sua esfera, devido a uma ação de si mesmo. Os sobreviventes partiram e alcançaram muitos lugares no que vocês chamariam de Rússia, América do Norte e América do Sul. Os indígenas, pelos quais vocês vieram a sentir alguma simpatia em suas distorções de complexo social, são descendentes dessas entidades. Como os outros encarnados neste ciclo, eles vieram de outro lugar. Entretanto, essas entidades em particular foram amplamente trazidas de um planeta de segunda densidade, que tinha alguma dificuldade, devido à idade de seu Sol, para atingir condições de vida de terceira densidade. Este planeta era da galáxia Deneb. Então, aqui encerra a explicação sobre Lemúria. Ok? Na minha percepção foi isso. Aí ele começa a falar. A raça da Atlântida, entendeu? Então, agora é a Atlântida, acabou Lemúria. A raça da Atlântida era um complexo social bem conglomerado que começou a se formar há aproximadamente 31 mil dos nossos anos, do passado. Meu pontinho nos olhos, espaço-tempo. Foi um crescimento lento e uma sociedade bem agrária até aproximadamente 15 mil de seus anos. Praticamente metade, né? Ela alcançou rapidamente um autoconhecimento tecnológico, o que a tornou capaz de usar a infinidade inteligente de uma forma menos informativa. Nós podemos acrescentar que eles usaram a energia inteligente também. Olha aí, Rosana. Manipulando enormemente os influxos naturais do raio índico ou pineal da divina ou infinita energia.
Então, eles foram capazes de criar formas de vida. Isto eles começaram a fazer em vez de curar e aperfeiçoar seus próprios complexos mente, corpo e espírito, transformando suas distorções na direção do que você poderia chamar de negativo. Então, aqui, né, pelo menos assim, pela informação que Ra traz, eles não falam da manipulação energética por Maldek nessa perspectiva que você colocou. E assim, pelo que eu entendi aqui, quando existia a civilização Maldek, quando existia Maldek e tudo mais, o processo, não tinha pirâmide. Pelo menos na Terra. Né? Em outros planetas até poderia até ter. Mas na Terra ainda não tinha pirâmide. 300, 500 mil anos. Mas aqui, em termos da Atlântida, eles já estão falando que mexeu com a energia inteligente também. Manipulou os influxos naturais do raio índigo, da infinita energia, e criaram formas de vida. E aí eles vislumbrados, preocupados, que sejam animados de criar essas formas de vida, que eles esqueceram de aperfeiçoar a si mesmos. E então se distorceram aí, se enviesaram para o serviço a si. Há aproximadamente 11 mil de seus anos, a primeira das que você chamar de guerras fez com que aproximadamente 40% daquela população, da população de Atlântida, deixasse a densidade devido à desintegração do corpo. O segundo e mais devastador dos conflitos ocorreu aproximadamente 10.821 anos no passado, de acordo com sua ilusão. Isto criou uma configuração de mudança na Terra e grande parte da Atlântida deixou de existir, tendo sido inundada. Então, Lemúria foi inundada, Atlântida também, né, teve esse processo, e às vezes as pessoas confundem, falam que é a mesma coisa, ou igual, e não é. 3 dos grupos orientados positivamente, então tinham, como toda a sociedade, né, eles tinham um grupo orientado positivamente, da Atlântida, deixaram este local geográfico antes da devastação, realocando-se para as áreas montanhosas do que vocês chamam de Tibete, do que vocês chamam Peru e do que vocês chamam Turquia. Vocês têm mais alguma questão breve antes de finalizarmos essa sessão? Questionador. Apenas uma, além do que nós podemos fazer para tornar esse instrumento mais confortável. Eu tenho apenas mais uma pergunta. Eu gostaria de ter uma informação breve sobre a palavra que você usa, galáxia. Eu sou Ra, nós usamos o termo conhecido por suas pessoas pelo complexo som vibratório galáxia. Nós aceitamos que algumas galáxias contêm um sistema de grupos planetários e solares, outras contendo vários. Entretanto, a importância do local na dimensionalidade infinita de espaço-tempo é tão pequena que nós aceitamos a distorção implícita em termo tão ambíguo. Então, os 9 planetas e o nosso Sol, que é o que a gente chama, né, do sistema solar, que temos aqui em nosso sistema, você se referiria a eles como uma galáxia? Nós não faríamos isso. Questionador. Quantas estrelas aproximadamente existiriam em uma galáxia? Depende do sistema galáctico. O seu próprio, como você sabe, contém muitos milhões de entidades planetárias e corpos estelares. Eu estava apenas tentando chegar na definição que você está usando para galáxia. Você mencionou algumas vezes e me parecia que, inaudível, o que você chamava de galáxia, nós chamaríamos de sistema planetário. Existe alguma forma de tornar o instrumento mais confortável? Aí ele vai falar dos alinhamentos e vai finalizar a sessão. Então, gente, essa sessão de hoje eu achei assim, muito válida, né? Várias informações de como praticar a lei do Uno, aqueles exercícios, esclarecimento entre a diferença, né, de complexos sociais, Lemúria, Atlântida, Maldek, os processos, como aconteceram. E eu acho que nos traz uma informação rica, né, do que estamos passando, né, o que acontece, o que aconteceu, quais as escolhas que a gente tem. E
sempre trazendo, né, essa consciência da nossa escolha, das consequências das nossas escolhas, a maturidade, que vem a consciência. Muito bem? Dúvidas, comentários? Eu vou só comentar ali sobre o arrebatamento, né, que eu já vi muito essa palavra, que muitos seriam chamados e poucos escolhidos. E agora, pelo que eu percebi, cada um vai poder escolher, né, conforme a sua vibração, conforme o que ela está preparada, para onde vai, né? Antes eu escutava sempre que ia ser uma coisa imposta, que ia passar um rabo de foguete aí e arrebatar, né? A própria palavra arrebatamento. Então, foi a primeira vez que eu vi alguma coisa meio diferente, que a gente ia fazer escolha. É isso? Então, assim, cada um vai viver o que vibrar. E aí, quanto mais consciente nós estivermos, mais consciente será a nossa escolha. O que eles falaram ali é exatamente nesse sentido. Se você está num processo de escolhas inconscientes, você pode ser direcionado, mas os cuidadores do processo não vão permitir que você acesse dimensões que não estão alinhadas com a sua vibração. Por exemplo, se você está em terceira densidade e não está consciente, pode ser que alguém escolha para você, olha, então você vai para o planeta tal, entendeu? Tipo assim, você está em terceira densidade, essa é a sua consciência, essa é a sua escolha. Agora, para onde você vai, se você não estiver ativamente consciente, você pode ser, aí que tá, né? Vai ser a sua escolha, mas você pode ser induzido. E aí é que os grupos estão querendo aproveitar. Eu quero te induzir a vir para cá. Só que a escolha vai ser sua. Eu só vou jogar o estímulo. É aquela coisa. Eu vou jogar, vai que cola. É o que a gente vem vivenciando até hoje. A gente sempre teve o livre-arbítrio, só que a gente foi tão estimulado para receber o direcionamento, entende? Que as nossas escolhas, elas são feitas por nós. Isso que tu está te referindo agora são as encarnações, os ciclos né? Que a gente entende que tem coisas a resgatar e... então vou voltar lá para resgatar. É isso que Rafa falou. Aquele complexo de Maldek, eles criaram isso como algo que fazia sentido para eles e vieram vivenciar isso. Mas que foi uma decisão do grupo. Então, se a gente decidir que a gente quer fazer isso, vamos continuar fazendo isso. Só que essa decisão, muitas vezes, ela é pautada em coisas que fazem sentido para a gente. Não, faz sentido para mim, a colônia espiritual, eu voltar. Faz todo sentido eu não lembrar quem eu fui, porque vai que eu matei meu filho e aí eu fico com raiva, entendeu? Então, a gente vai construindo a lógica. A narrativa é que direciona. E a gente pode construir inúmeras narrativas para um mesmo fato. Então, quanto mais consciente a gente está, mais capacidade a gente tem de analisar e ver assim, tem um grupinho falando assim, aqui, ó, vem para cá, você. Para aí, por que eu vou para aí? Por que eu vou para aí? Faz sentido eu ir para aí? Se eu for, eu quero ir consciente. Eu não quero ir porque você está falando que vai me salvar, que, né, meus filhos, meus queridos amados. Não, vamos conversar aqui, menina, vamos ver. Por que eu vou para aí? O que eu vou ganhar também indo para aí? A relação tem que ser de ganha-ganha. É todo mundo ganhando.
Né? Então, assim, para onde que eu quero ir? Como é que vai ser? Eu tenho que escolher um grupo para seguir? Não. Não tenho que escolher um grupo para seguir. Eu posso ficar no planeta de quinta densidade, ué, se eu estiver alinhada com isso. Ué. Só que aí tem um processo essa consciência, né? Certo. Tá bom. Porque, assim, né, o que a gente está vivendo, que a gente tem que entender, que eu falava assim, não adianta você trocar idolatria por um santo por Astaxerã, mesma coisa. Entendeu? Que consciência é essa que você está ativando? Então, já se sabe também, o pessoal comenta, né? Ah, porque quando você fala que morreu, aí viu um túnel de uma luz, não sei o que, isso tudo é construído holograficamente para você achar, você ir parar lá na nave, para você ir não sei mais para onde. Então, existem várias estratégias para gerar esse movimento. De direcionamento, né? De ampliação do seu próprio grupo e tudo mais. Então, a gente, tendo a consciência, a gente tem mais capacidade de análise, de reflexão crítica, né? De decidir conscientemente. Eu quero ir com esse grupo, eu sei que eu escolho idolatrar fulano de tal, porque eu quero jogar minha responsabilidade para outra pessoa. Acabou. Eu quero. E tá tudo bem. É uma experiência do todo. Né? É uma experiência do todo. Ô, Luciano, seu microfone está fechado. Você está falando comigo? Não está ligando? Só você que consegue ligar aí. Microfone. Tá, não? Ah, consegui. Agora. Pronto. É. Não estava aparecendo aqui para mim, não, Lívia. Eu estou bem no cantinho aqui, tá vendo? Tá. Vocês duas. Aí, assim, tudo para você. Como que é? Deixa eu pensar na pergunta. Tudo está nas emoções, né? Você tem que tentar estar sempre, que eu te falei hoje, tem que estar sempre tentando vibrar no amor, né? Quando vibra no medo, na vergonha, né? Então, tá bem por aí, né, as coisas. Para a gente aqui na experiência da Terra, gente na experiência da Terra, as emoções são o nosso termômetro vibracional. São o nosso grande termômetro vibracional. As emoções é a nossa grande ferramenta para saber sobre nossa vibração. Então, que hoje mesmo falou sobre amor. Né? Exato. Né? Você viu que lá eles falaram que o objetivo da nossa experiência aqui é o amor-luz? Então, é como quando você falou lá no Pio, mas nem sempre a gente está. Nem sempre a gente está, mas o exercício é a gente buscar estar. Nem a sempre, gente tá com raiva, né? É a gente chegar no Sente ponto, medo. Exato. É a gente chegar no ponto de manter e vibrar isso o tempo todo. Sem medo, sem inveja, sem tristeza, sem rancor, sem raiva, sem amor. É isso. O exercício é esse. É impossível? Claro que não, Jesus veio aqui mostrar isso. Ele veio para isso. Ele veio literalmente para mostrar em carne e osso, vivência manifestatória, dia a dia, meio do povo, o objetivo da manifestação na Terra. Amor-luz. Todos os dias, a todo momento. É o exercício. É o exercício.
É desafiador? É, claro que é. No nosso contexto, claro que é desafiador. Mas você quer chegar lá? Então você tem que exercitar. Não tem, ninguém vai enfiar isso em você. Uhum. Tudo bem? Mais alguma coisa? Só mais uma perguntinha. Naquela escala que você tem lá, que você mostra das vibrações, o que é o desejo? Que o desejo está embaixo, né? Que desejo era esse? Então, eu posso até te mandar, tem o textinho explicando direitinho o desejo, o nível frequencial vibracional, mas o desejo é aquele nível em que você está querendo muitas coisas, mas no material. Entendeu? Então você está muito assim, porque eu quero uma casa, porque eu quero um carro, porque eu quero um apartamento, porque eu quero dinheiro, porque eu quero essa roupa, porque eu quero essa bolsa, porque eu quero isso aqui, porque eu quero. É uma emoção de desejar as coisas, efetivamente, e você está vibrando muito nisso. Por que ele está baixo? Porque quando você está muito desejando aquela coisa, você muitas vezes cria uma ansiedade. Uhum. Você cria uma Tá. ansiedade. Né? E aí, o que acontece? Porque eu quero uma casa, eu quero um apartamento, aí eu tô ansiosa, que eu quero acordar amanhã, que eu quero trabalhar, que eu quero fazer dinheiro, que eu quero não sei o que. Trará. Entendeu? Você está vivendo no futuro daquele desejo. E aí você cria uma ansiedade. É diferente de você. Que linda essa lua. Nossa, seria maravilhoso viajar no espaço e ver a lua de perto. Aí no dia seguinte você ganha uma passagem para você ir para a lua. Você entendeu? Uhum. Isso é cocriação. Isso é cocriação. É diferente do que eu estar aqui. Eu quero apartamento, tenho que comprar aquele apartamento. Eu quero um carro, tenho que comprar aquele carro. Porque quando você fica nessa do desejo, muitas vezes você entra em revolta. Mas que merda, que eu não consegui, isso aqui, darará. Essa vida que é uma luta, muito difícil. Não gosto de falar essa palavra. Como eu estou interpretando, eu estou falando. Não, a gente às vezes fala mesmo, né? Gente, é muito engraçado, porque hoje, como eu estou numa postura, assim, de observador, pesquisador, de mim mesma, dos outros, é muito engraçado quando eu recebo de alguma pessoa falando assim, ai, amiga, eu tô aqui, né, na luta. Aí eu já... Teve uma vez na disciplina que eu dou de sustentabilidade, que a pessoa, professor, que eu estou lutando, que eu falei, não luta não, que não é sustentável lutar. Que o grupo é de sustentabilidade, eu falei, não luta não, porque não é sustentável lutar. Né? Então, são coisas do nosso cotidiano que a gente tem que estar atento. Igual eu quis tirar essa palavra da minha vida. Então, toda vez que eu leio essa palavra, eu troco conscientemente ela. Eu troco ela conscientemente. Por quê? Porque eu estou atenta na leitura dela. Às vezes, eu estou lendo aqui, aí essa palavra está escrita, e eu leio porque a gente está lendo o texto. Né? Um texto escrito por outra pessoa, não é o que eu estou falando de mim. Mas a minha tendência é sempre alterar. E ser um exercício consciente. Totalmente consciente. Lívia, mas então você está atenta a tudo que você está fazendo o tempo todo no seu dia? Me exercito para sim. Me exercito para sim. Até isso se tornar natural. E hoje eu já vejo que está caminhando bem para isso. Então eu gasto hoje menos energia no meu vigiar do que eu gastava antes. Já está natural eu estar consciente das coisas. Está ficando mais natural. Claro que ainda não estou no ponto, mas já está mais natural do que quando eu comecei. Foi o processo. Né? O exercício está aí, a receitinha está aí, gente. Exercício 1, exercício 2, exercício 3, exercício 4.
E você vai voltar a dar mais aquelas aulas que você deu sobre vibração? Então, eu estou querendo montar para vocês, sim, vamos ver qual temática. Porque, assim, essas aulas, elas são mais profundas, né? Então, igual, por exemplo, essa questão do tempo, que eu mandei o videozinho de 5 minutos lá, dava para dar uma aula sobre linhas do tempo. Entendeu? Aí eu estou querendo fazer, sim. Veremos o fluxo. Muito bem? Guardaremos, né? Muito bem, meninas. Muito obrigada pela companhia, por estarem ao vivo aqui comigo. Nós Eu que agradecemos. agradeço, né? Nós que agradecemos. Faça uma excelente noite, uma excelente terça. Até a próxima, né? Até mais. Até Beijo. mais. Tchau, tchau. Tchau.